também eu tinha dito, né? Ok. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos ver se consegue visualizar para vocês aqui, nosso primeiro material. Eu separei aqui uma visão geral sobre as nossas competências, tá? O Enem, ele trabalha a produção de texto, né? Bem voltada para a questão das competências, as competências são nítidas. É bom, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês. Isso. Ok, tá visível aí? Amores? Sim. Ok, obrigada. Então, aqui nós temos, de maneira geral, os parâmetros dessa grade, né, de pontuação que o Enem ainda busca, né, junto aos alunos. Vocês já sabem que nós temos 5 competências e a apresentação geral da competência 1 é essa aqui. Cada competência dessa vale 200 pontos, né? Você tem que totalizar 1000 pontos, amém, né? Então, a competência 1, né, vai girar em torno da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, uma das grandes dificuldades que os alunos têm é justamente, né, o manusear a habilidade com essa escrita formal, com a norma padrão. Normalmente, peca-se pela oralidade, pelos erros de ortografia, acentuação, pontuação, né? Então, essa competência ela é bastante dificultosa, né? A competência 2, também com 200 pontos, né? Pede para você compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo em prosa. Então, aqui nós temos 4 observações sérias. Compreender a proposta de redação. Então, o que eu posso compreender da proposta de redação? O que o texto propõe, né? O que o Enem propõe? Então, eu tenho que estar ligado, né? Nós conversamos isso no dia da nossa aulinha, eu tenho que estar ligado de alguma forma, por causa da gramática, né, Júlia? Aí, ó, pessoal comentando que a gramática é a terrorista, né, do caso. Mas eu acho que na competência 2 vocês vão ter problemas também, se vocês prestarem atenção, ela é uma das mais difíceis, eu diria, né? Porque, primeiro, para compreender a proposta de redação, você tem que ser um leitor eficiente, eficaz. Então, tem que ser um leitor rápido, né? Eficiente, quer dizer, um leitor rápido, de velocidade. Eficaz é um leitor que tenha qualidade, profundidade textual. Nós costumamos dizer, e comentamos também na nossa aula, que esse leitor do Enem, ele tem que ser o leitor de horizontalidade e de verticalidade. O que é esse leitor de horizontalidade? Aquele que tem uma fluência linear do texto, ele lê rápido, ele tem velocidade, ele capta as ideias, né, de maneira secundária, de maneira fácil, a visão panorâmica geral do texto, ele pega, né? Mas eu preciso também, não apenas da horizontalidade, esse danado leitor, ele tem que ser na verticalidade, ou seja, ele tem que mergulhar nas entrelinhas, nos pressupostos, nos subentendidos, tanto da coletânea quanto de tudo que foi ofertado dentro da prova, não é? Então, eu tenho que ter esse cuidado com a verticalidade. É o leitor crítico. E quem é esse leitor? É você, né? O candidato que é pensante, reflexivo, né? E que consegue essa criticidade. Então, primeiro, para compreender a proposta de redação, você precisa disso. Um leitor eficiente e eficaz. Segundo, aplicar conceitos das várias áreas de conhecimentos para desenvolver o tema. Então, é aquilo que a gente falou, a questão dos conceitos de várias áreas. Não adianta você ser o bambambam da psicologia e trabalhar o seu repertório cultural só com a questão da psicologia, não é? São várias áreas de conhecimento, não é? Então, é para mostrar justamente nessa multiplicidade de leituras que o leitor, né, o candidato precisa ter para desenvolver o tema. Então, o tema, ele tem, além dessa profundidade, dessa criticidade, uma espécie também, né, de intertexto.
eu tenho que dialogar com outras áreas de conhecimento, e dentro dessas áreas de conhecimento, né, propor também o diálogo, né, com os conceitos, com autores, né, e que tudo isso esteja, vamos dizer assim, costurado à minha construção textual, né, que tudo isso esteja a serviço do meu texto. Portanto, resta você ter muito conhecimento, né, muito profundo conhecimento e de várias áreas para costurar isso, não é fácil. Dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Então, o terceiro item está aí, né? Então, quais são os limites estruturais do texto dissertativo argumentativo? Comentamos nas nossas aulas anteriores, não é? Então, eu tenho aquela ideia da introdução, desenvolvimento, conclusão, não é? Que é, vamos dizer assim, o básico de entendimento. O que é que nós descobrimos? Que na expectativa do Enem, do texto argumentativo, essas três partes subdividem, não é? Nós vimos lá que a introdução, ela tem 3 bloquinhos, né? A frase de abertura, a tese, a angulação 1 e 2, né? O desenvolvimento, nós temos o desenvolvimento que vai descer, né? O argumento 1 e o argumento 2, que por sua vez, né? O argumento 1 se desdobra em 2 blocos de aprofundamento, e o argumento 2 também. Nesses blocos de aprofundamento, o que você poderia usar? Né? Citação, argumento de autoridade, citação, exemplificação, né? Alguém ia perguntar? Ou é o som que abriu? Não? Tá. E por último, quarto item da competência 2 aí, em prosa, né? Então, nós temos que ter muito cuidado, porque já aconteceu e de vez em quando tem umas escapadelas por aí, né? O aluno constrói o texto dissertativo em forma poemática, em forma de poema, não é? Então, tá lá estrofe, versinhos, isso não pode. Em prosa, é um texto paragrafal, né? Obedece, portanto, né, a ideia do parágrafo, alinhado à margem direita, esquerda, né? Se necessário, fazer a translineação, enfim, né? É o texto em prosa. Então, são 200 pontos aqui com muita dificuldade, né? Leitor eficiente, eficaz, conhecer as várias áreas, né, para você aplicar conceitos, né? Esses conceitos podem estar voltados aí para exemplos, para autores, obras, né? Linhas de pensamento, enfim, né? Não é fácil, não. Além, é claro, de manter a estrutura do texto, né? Competência 3, também 200 pontos, outro desafio para vocês, né? Muita gente não se importa muito com essa competência, mas ela é uma das mais punitivas que nós temos, tá? Mais difícil de ser alcançada. Porque olha só o que o candidato tem que fazer. Diante do tema, né, diante da proposta, ele tem que selecionar, né, nesse critério, no assunto abrangente que tem, ele tem que fazer o recorte, dentro do recorte temático, selecionar aquilo que ele vai fazer. Depois dessa seleção, ele relaciona com aquilo que ele conhece, aquilo que seria interessante dentro do tema. Organiza, né, de maneira estrutural, né, com as partes estruturais, a hierarquização das ideias. E olha só, interpreta, né, várias informações. Quando você vai escrever, o seu cérebro vira uma brainstorm, né? Tem inúmeras. Você lembra de alguns fatos, você tem algumas opiniões de alguém, né? E pode até pensar em alguns argumentos para sustentar o seu ponto de vista. Mas é extremamente complicado interpretar de maneira singular, profunda, essas informações e fatos que chegam para você. Portanto, olhe essa gradação aqui, ó. Então, o grau de dificuldade vai complicando, intensificando. Seleciona, relaciona, organiza e interpreta. Então, muitos alunos só conseguem selecionar, conseguem relacionar, e daqui para frente vem a confusão, né? Organizar e interpretar as informações realmente, né? É uma vicissitude, vamos dizer assim, comum a vários alunos do ensino médio. É extremamente dificultoso organizar, hierarquizar, né? E trazer uma singularidade na interpretação. Muito, muito difícil, né? A competência 4, aqui também, né, nós temos demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação.
Então, lembra muito também, né, as questões estruturais do texto dissertativo, argumentativo. Mas lembra algo que fica bem evidente, né, são as conexões que nós fazemos, né, interfrasais e interparagrafais. Ou seja, a gente precisa estar muito atento à coerência, à coesão, né, se tem um sentido exato, se a frase está bem construída, não é? Se os elementos conectivos que eu estou utilizando são viáveis, se eles não estão repetidos. Às vezes, o aluno ele tem até uma, né, uma construção coesa, né, tem uma coerência no que está escrevendo, mas a ideia da repetição, principalmente dos elementos coesivos aqui, é bastante inquietante, né? Não é bom articular dessa forma, não. Né? Competência 5. Essa aí é a danadinha também mais trabalhosa, porque é pouco espaço para muita coisa, né? Então, elaborar proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos. Então, aqui nós temos alguns pontinhos, né? Que a gente sabe que na competência 5 nós vamos levar em consideração, não é? A gente costuma fazer umas brincadeiras mais esmiuçadinhas, né? Por exemplo, quem intervir no problema é minimizar, mitigar, porque solucionar não tem jeito, né, gente? É mais complicado. Se uma sociedade inteira, em séculos, não consegue resolver uma problemática, quem somos nós em 50 minutos, uma hora, em um texto, para ofertar, né, um milagre para tudo isso? Não é bem por aí. Então, a sua proposta de intervenção, ela deve ter, sim, esse caráter, né, vamos brincar assim, de humildade, de mostrar pontos certos, né, adequados, para que a problemática seja minimizada, não é? Porque muitas vezes os problemas apresentados são polêmicos e de difícil solução. Então, mitigar isso, né, diminuir o impacto disso é bastante interessante, né? Então, basicamente, nessas 5 competências, é isso, né? Aqui na competência, ó, eu falei que cada uma dessas vale 200 pontinhos, totalizando os 1.000 pontos que todo mundo sonha e que são raríssimos, né? É o que nós conversamos em uma das nossas aulas presenciais, que a nota 1.000 é rara e a nota 0 é bastante frequente, né? Mais do que a gente gostaria que fosse, né? Então, vamos lá, vamos tentar entender isso aqui. Na competência 1, que é ligada à norma padrão culta, né? Alguém falou assim, oh, meu Deus, eu perco muito ponto na gramática, né? Pois é, vamos dar uma olhada aqui, ó. Você tem uma variação de 40 pontos, tá? Em cada escala dessa que o Enem propõe. Então, no máximo, 200, né? Se você pecou um pouquinho, 160, 120, 80, 40 e 0. Eu vou ler a primeira com vocês, mas depois as outras vocês já vão conseguir fazer o acompanhamento, né? Mesmo sem a minha ajuda, porque vocês têm esse material aí na plataforma, tá? Então, quando que a pessoa consegue esses 200 pontos? Olha ali, demonstrando excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro. Desvios gramaticais ou de convenções da escrita serão aceitos somente como excepcionalidade, quer dizer, um errinho, né? Ou 2, desde que não sejam reincidentes, tá? Então, aqui é a perfeição, né? Não pode errar, não. É muito, muito, muito difícil. A maioria, tá? O pessoal que tem um alto padrão, geralmente de estudos, tem mais anos de dedicação, fica bem por aqui, ó. Demonstra bom domínio da modalidade escrita formal da língua e de escolha de registro, com poucos desvios gramaticais e convenções da escrita. Então, 160 pontos é de bom tamanho, né? A menos que você esteja concorrendo para cursos mais pesados, né? As arquiteturas, engenharias, medicinas, né? Então, é um pouquinho, né, mais complicado. Você tem que realmente priorizar os 200 pontos, né? A média da população brasileira fica aqui, gente, ó, nesses 120 pontos, tá? É a situação mediana que a gente chama. Então, demonstra domínio mediano da modalidade escrita e escolha, com alguns desvios gramaticais e convenção. 80 pontos, a pessoa tem dificuldade, né?
O domínio dela é insuficiente. Ela erra muito, né? E a escolha de registro, e tem escolha de registro e convenção da escrita também, furadinha, né? E por último, o caso grave, né? É o domínio precário da modalidade de escrita da língua, né? Então, ele não tem uma sistematização, ele não trabalha com a norma culta, ele utiliza mais oralidade, né? Então, as palavras ficam incompletas, tem muitos desvios gramaticais, né? A convenção de escrita é desrespeitada, enfim, tem que ser muito grave para bater nesses 40 pontos aqui. Eu imagino que a maioria dos alunos, tá, brasileiros, eles giram aqui, ó, entre 120 e 160. Os 200 são excepcionalidade, tá? São mais raros, ok? Aqui é o mesmo esquema, depois do jeito que eu falei, vocês conseguem acompanhar, tá? Aqui, eu acho que isso aqui tem um outro formato diferente daquele que eu mostrei, né? Na verdade, isso aqui é uma síntese, né, de tudo que eu mostrei na aula presencial. A gente tinha que saber, né, aí a base, o que era o assunto, o tema, né, que é o recorte temático lá, o que era o viés, né, como que eu poderia utilizar esse viés, o que seria o título, né, e a partir disso traçar os argumentos. Aqui não seria diferente, ó. O que ele está dizendo? Que a prova de redação exigirá de você a produção de um texto em prosa, já falei que é paragrafal, né? Dissertativo argumentativo sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Então, tem muito aluno que fala assim, nossa, Valéria, o que vai cair? Né? Qual o tema que você vai chutar? Gente, é uma arte acertar o tema, né? Justamente por isso que nós temos uma abrangência, né? Uma oferta imensa, né, de temas. Só de abordagem, olha só, ordem social, científica, cultural ou política, tudo isso aqui pode estar sendo ofertado para vocês, né? Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências que devem ter sido desenvolvidas durante os anos de escolaridade. Nessa redação, você deverá defender uma tese, né? Nós discutimos isso, né? O que é a tese? É uma ideia impactante, clara, né? Que você tem diante do problema e está disposto a defender. É aquele que você acredita, né? A sua opinião que está carregada, vamos dizer assim, de juízo de valor. Tem que ter um juízo de valor, né? Então, a tese aqui, uma opinião a respeito do tema proposto, apoiada em argumentos consistentes. Essa parte aqui também é muito complicada. Às vezes o aluno fala assim, não, mas eu escrevi isso lá. Não, eu coloquei isso lá. Quer dizer, você levantou argumentos, né? Chegou a expor algumas ideias, mas na verdade você não obteve um discurso de defesa, né, diante das ideias que você está, ou dos argumentos que você está expondo. Os argumentos devem ser consistentes, né? Então, munido aí, vamos dizer assim, de credibilidade, né, de respaldo. Portanto, não é um argumento qualquer, não é só cair no achismo e nem só expor uma ideia que você acredita que possa convencer, né, o corretor. Lembrem-se que o texto dissertativo argumentativo do Enem, ele tem o objetivo de ser persuasivo. E o que é a persuasão? Né? Então, eu tenho aí convencer, a formulazinha, né, que a gente brinca, convencer mais comover é igual a persuadir. Então, a persuasão ela é extremamente complicada, porque você tem que convencer quem está lendo com a ideia da razão, né, da clareza, né, esse espírito da objetividade, né, dos fatos, da verdade, e, ao mesmo tempo, você tem que mesclar isso com um outro impacto, né? Convencer e comover. Essa ideia da comoção ela é extremamente ardilosa, complexa de você conseguir. Porque você vai ter que mexer com a subjetividade sua, expor com a sua subjetividade, e, de alguma maneira, né, embrenhar-se na subjetividade do outro. Então, enquanto argumentar, o convencer é aplicar a ideia da racionalidade, da razão,
o comover é usar a emoção. Emocionar o outro, sensibilizar o outro da sua ideia. Esses dois juntos vão formar exatamente isso que nós precisamos, que é persuadir, né? Então, eu tenho que convencer com a razão, eu tenho que comover com a emoção, e os dois juntos, né, bem articulados, emaranhados, vão gerar a persuasão. Bacana isso, né, de falar, mas na hora de fazer não é tão simples também, né? Estruturados com coerência e coesão. Então, tá. A coerência, ela está relacionada ao mundo dos sentidos, tá? Então, você tem que articular as ideias, claro, e estruturá-las, né? Morfológica, sintaticamente, que a ideia vem da coesão também, né? Articular essas ideias através das frases, parágrafos, bem amarradinhas, né? Por quê? Porque uma e outra, uma entrelaçada, a outra encadeada, a outra vai gerar, né, essa estruturação que nós precisamos, essa construção de sentidos, né? E, é claro, se eu tenho isso, argumento consistente, se eu tenho tese, né, que está amparado, se eu tenho argumentos que estão entrelaçados aí pela coerência, pela coesão, então eu tenho um projeto de texto bem articulado, né? Seu texto deverá ser redigido de acordo com a modalidade de escrita formal, ok. Você também deverá elaborar uma proposta de intervenção social para o problema, né? Já falei também. Apresentado um desenvolvimento do texto que respeite os direitos humanos. Então, o basicão, né? É esse. Não? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui de alguém pendurada. Deixa-me ver. É Stephanie. Tá, Júlia. Vamos por a etapa aqui. Ok, Júlia. Boa noite, Carlos. Ok. Júlia, é a gramática, Júlia, que está pegando você, menina. Né? Ficar esperta, provavelmente, Júlia, porque essa nota 850 aqui, ó, que você está tendo, talvez não seja a questão de ortografia, pode ser pontuação. Pontuação é difícil, mas para localizar. Dá uma olhada, né? Stephanie, o que a Stephanie tem para nós aí? No argumento, poderia colocar lacuna legislativa? Colocar lacuna legislativa? Como assim? Explica para mim, Stephanie. Não ficou clara a sua pergunta. Pode ligar o microfone e perguntar, meu amor. Tipo assim, professora, falar que da legislação, porque na redação tudo é um problema, né? No Enem. Aí, como que eu explico? Agora não sei explicar. Falaria como se a culpa é do Estado, que a gente tem que jogar a culpa pro Estado, né? Entendi. Aí Bom, eu queria saber se poderia colocar aqui no argumento que nos dois argumentos, né? Aí o primeiro colocar sobre a lacuna legislativa. tá, Que seria agora como o problema é do Estado, tá? sei. Bom, então acho que nós temos dois probleminhas, Stephanie. Primeiro, a questão do legislativo, né? Aí nós temos que ter muito cuidado, porque o legislativo é aquele que está bem direcionado para o aspecto legal. Então, não há proibição de você falar, né, de nenhum aspecto legal, de nenhuma ferramenta legal que nós tenhamos, ou, inclusive, falar sobre as falhas estruturais que nós temos no Estado. Isso não é problema, não é proibido. Agora, eu teria que entender o que você está chamando de lacuna. Pelo que eu entendi, você está nomeando de falhas, né? Falhas governamentais, que de alguma maneira são ineficazes, né, diante da problemática que está sendo ofertada. O Estado não teria competência significativa para gerir tudo isso. É assim que você está pensando? Isso mesmo, professora. Tá, mas você pode falar, Stephanie, desde que você tenha argumentos verdadeiros, consistentes, que sustentem que essa face estatal, né, essa responsabilidade do Estado ou do legislativo, executivo, judiciário, seja o que for, né, ele tem dívida com, no caso aí, os cidadãos. Você pode argumentar isso, mas você tem que ter consistência. Simplesmente falar que o Estado é culpado, igual você brincou que muita gente diz, não é viável, tá? Não é viável, porque é uma tendência, eu diria assim, faz parte do senso comum as pessoas elegerem o Estado como bode expiatório, né? Então, tudo é culpa do Estado, tudo é culpa dos gestores.
Então, nós temos que ter cuidado. Até porque, se você pensar, Stephanie, lá na intervenção, né, quando o neném propõe a intervenção, ele coloca elementos obrigatórios, né? Quem fez, por que fez, para quê e como fez. Nesse quem, nós temos que estar ligados a três bloquinhos importantes. Um deles é o Estado. Tá aí, como você falou, um deles é responsabilidade estatal. Como que o Estado iria intervir? Mas o Estado é o único responsável? É o único culpado? De jeito nenhum. Então, não posso pôr só o Estado, não. Então, junto com o Estado, eu tenho inúmeras instituições que são responsáveis e respondem, né, por essa problemática. E o próprio cidadão. A sociedade tem que estar envolvida. Então, são 3 para eu cobrar, ó, tá? Então, você pode levantar o Estado? Pode sim. Mas não se esqueça que nós temos outras instituições e também uma sociedade, uma comunidade inteira que tem que responder por isso. Há direitos e deveres para todos. Esse é o grande problema. Porque às vezes a pessoa radicaliza e quer culpar só o Estado. Aí não pode. Mas se você eleger, né, a responsabilidade do Estado e mostrar as outras faces, ter argumentos com juízo de valor, né, pertinente, tranquilo que você pode fazer. Ok? Ficou claro? Ficou sim, professor. Obrigada. Ótimo, Stephanie. Por nada, por nada. Bom, aqui, olha, na verdade, seria um material mais detalhado do que eu falei. Se der tempo, eu vou voltar aqui. Eu volto. Quero isso. Aqui. Olha só. Possíveis abordagens temáticas, que o sonho do aluno é saber qual é o tema que vai cair para ele estudar antes, ler antes, ter profundidade, ter análise crítica, não é? Estabelecer argumentos consistentes para defender na hora. Tem gente que fala assim, não, esse povo podia dar o tema antecipado para a gente estudar. Né? Mas, infelizmente, nós não temos o tema antecipado. Mas tem alguns pontos que vocês podem, né? Como nós dissemos nas aulas anteriores, as minhas foram bem no início, você pode ir executando, né? Viabilizando a construção dos textos para treino, né? Se por acaso cair, né? Vamos ver aqui, Alice, olha só, amor. Alice perguntando, Valéria, o título é opcional, né? No caso do Enem, é assim, tá? Ok? Você coloca o título se quiser. Você mesmo já respondeu, é opcional, tá? Outros falam que valoriza, mas a redação não necessariamente. Um bom texto, ele fala sozinho, e o título tiver... Quem redige um bom texto consegue também criar um título impactante, tá? Então, para o Enem, é opcional, sim. Agora, quando você vai para outras instituições, né? Principalmente federais, se o seu caso é medicina, quando é artigo de opinião, eles costumam colocar o título do artigo de opinião obrigatório, tá? Mas no caso do Enem, não. Você tá certinha, pode se preocupar. Tá? Professora. Oi. Por exemplo, eu costumo muito utilizar dados que o próprio Enem, os textos motivadores, dão pra gente, né? Daí, como que a gente pode utilizar esses dados sem copiar eles? Você tocou num ponto fraco de muito aluno, né? Júlia, não pode não, tá? Eu sei que às vezes você fica tentada a utilizar esses dados, copiar nem pensar, né? Não pode, nós já conversamos que não pode, né? Mas às vezes ele tem um dado tão importante que eu quero amarrar aqueles dados a um argumento que eu estou produzindo. Então, você não vai transcrever exatamente como está lá. Você pode parafrasear, reconstruir, que a gente fala que é ruminar o discurso. Então, você vê o que tem lá, né, na coletânea, e vai fazer aquilo que eu falei agorinha, né? Você vai selecionar, correlacionar, né? Vai organizar e vai interpretar. Essa parte é difícil, Júlia. O ensino brasileiro oferece bastante dificuldade para a interpretação de vocês, né? Oi, Stephanie. Tipo assim, aí tá lá tem um dado lá falando que a população tal, 20%. Aí poderia colocar o contrário, falando dos 80%? Não necessariamente assim, Stephanie. O que você está fazendo? Você está trabalhando com a lógica inversa, né? Em vez de falar o 20, você está falando o 80. É possível, mas fica meio pobre, né? Em termos discursivos, fica pobre, né? Melhor não.
Então, se quiser usar os 20%, uma minoria, né? Parte mitigada, não é? Um percentual baixo, ok? Então, tem que mudar o discurso. O que falta normalmente nos alunos? Esse repertório de vocabulário, né? Você lê, entende, gosta, queria aproveitar aquilo, mas aí, na hora de aproveitar, você tem que criar um discurso novo. Como você não está treinado nas escolas, as escolas não têm o hábito de fazer isso, né? Nas escolas básicas, e aí você não consegue fazer. Né? Você entendeu o que eu falei, que é para dizer diferente do que estava escrito na coletânea. Não é 20. Aí você vai, então vou pôr 80. Você entendeu o que é para fazer. Mas a maneira de articular, né, com o dicionário, com a sinonímia, com as palavras, né, é complicado, porque depende da vivência de leitor, de escritor. E nós, brasileiros, temos muitas dificuldades, muitas, para sermos leitores e escritores. Nós lemos pouquíssimo e escrevemos menos ainda. Então, daí a dificuldade que nós temos de ler um pequeno material, né? Como vocês estão perguntando aí, um pequeno material da coletânea e reformular para ele ficar, né? Com uma postura minha, né? Que a gente chama de configuração de autoria, porque isso configura que fui eu que li e interpretei, configuração de autoria, mas não é fácil se fazer. Né? Então, eu posso utilizar um dado coletâneo? Posso, mas dessa forma, tá, Julinho? Ficou claro, Júlia? Ok, ficou sim. Tá. Stephanie, tudo bem, querida? Deu certo? Deu, professora? Não é? Quer dizer, vocês entendem o que é para ser feito, sabem o que tem que fazer, mas não adquiriram aí de maneira imediata, principalmente vocês têm 1 hora para fazer um texto, mais ou menos, de maneira imediata, a habilidade, né? De interpretar e colocar um discurso adequado ali, né? Oi, Julinha. Sim. Tipo, por exemplo, o Enem é mais questão de estratégia, né? No caso da redação. Quando em questão do dado ainda, só para concluir, eu posso, então, no caso, só utilizar os números, né? Eu posso pegar os números e, como é que fala? E colocar no contexto que eu quero na minha redação. Ah, tá. Agora eu entendi o que você falou. A ideia é você não copiar os números, não levar os números para sua redação, mas sim interpretá-los, não é? Como falei do 20%, aí um percentual mínimo, percentual baixo, né? Uma minoria, ok? Não leva a transcrição numérica, 20%, 80%, não transcreva, não leve para lá. Tá? Até porque, professora, como é um tema que a gente não vai saber o que é, a gente não vai decorar dado. Não. Eu acho que vocês, Júlia, podem utilizar muito, sabe o quê? As leituras que vocês fizeram no ensino médio, por exemplo, tem muita base de filosofia, sociologia, literatura, né? Interpretação de texto, alguns teóricos que puderam dar sustentação para vocês, por exemplo, na física, tá? Então, são esses conhecimentos acumulados que eu acredito que vão impactar mais e dar mais ainda segurança para vocês criarem, né, os argumentos. Percentual é complicadíssimo, porque você, além de ter que dar o percentual certinho, você tem que indicar a fonte, né? Qual foi a revista, que mês que essa revista foi publicada, que livro, se essa revista é científica ou não. Então, é complicado, né? Eu entendi aqui. Davi, acho que eu respondi a sua pergunta, né, Davi? Poderia pegar algum dado da prova ou da coletânea? Vamos pensar nos dois. Vamos supor que você está falando sobre um tema da população em situação de rua, né? Esse é o tema da redação, né? Em época de pandemia, a população em situação de rua. Como é que fica isso? Vamos supor que na coletânea não tenha algo assim muito bacana, né, para você. Mas aí tem uma questão lá, sei lá, 24 de língua portuguesa. Tem um texto lá que você achou maravilhoso. Valéria, eu posso dissecar aquela ideia e levar para minha redação? Pode. O esquema é o mesmo, tá? Você lê, tá? Compreende, né? Filtra a ideia principal, interpreta e leva.
tá? Para o seu texto. Ou de maneira que você possa discorrer, escrever com seu próprio discurso, não é? Ou parafrasear. Quer dizer, você trata de uma maneira resumida, né? O texto que você leu na questão 23 lá, mantendo as ideias do autor. Você pode usar sim, só não pode copiar, pelo amor de Deus. Não pode, tá? Ok? Davi, deu certo? Você está com o microfone para responder? Entendi, professora. Muito obrigado. Nada, querido. Julinha, a Julinha está aqui que gosta de dados sólidos, né? Julinha, então você está trabalhando no que eu acabei de explicar agora há pouco. Porque quando você vai redigir um texto dissertativo argumentativo, você tem que convencer, comover para persuadir. Só que você está num lugar só, você é teimosinha, está lá no convencer. Você quer trabalhar com dado sólido, seu dado sólido é sinônimo de razão. Razão. Você tem mais fácil de negociar a linguagem com a racionalidade, com a objetividade do texto. Não é problema, tá? Não é problema. Mas é bom você pensar no lado da comoção também, né? O lado emocional faz parte da construção do texto, mas isso não impede de você trabalhar com dado sólido. E o que você está chamando de sólido? Não pode ser só, por exemplo, os dados estatísticos. Eu não preciso falar que 85% da população brasileira é Não preciso. É um dado muito sólido, né? Vamos pensar, 85% da população brasileira é preconceituosa. Vou chutar um negócio aqui só para eu clarear um pouco para você. Então, isso é baseado na racionalidade? Tem questão numérica, fonte? Tem, mas é só isso? Eu tenho como mexer com a emoção. Sim, Julinha, que seja comprovado, dados, né, que não são fakes, né, enfim. Tudo bem, você pode usar esse lado que continua sendo racional, continua sendo uma fonte referencial. Mas eu posso também, de acordo com o que eu brinquei com você, sugerir, né, colocar na minha prova, né, para dar consistência na minha tese, um dado sólido, aprovado pela literatura. Por exemplo, eu posso apresentar um comentário crítico sobre a obra O Mulato, do Machado de Assis, não é? Em defesa dessa questão racial. Quer dizer, faz parte do repertório cultural? Faz. Se você colocar lá um dado estatístico do jornal, um repertório? Sim, né? Então, estava pensando no Machado de Assis. Então, Julinha, é bom que você queira um dado sólido, mas lembre-se que seu dado sólido ele não está configurado apenas na racionalidade, naquilo que você pode provar e comprovar, como se fosse científico, tá? Por exemplo, não tem como eu provar, já que o romance machadiano é ficcional, não tem como eu comprovar a existência do Raimundo, o negro de olhos claros, até porque a genética nem permite, né? Mas é o discurso literário aprovado no mundo inteiro. Machado de Assis é respeitado no mundo inteiro, tá? Então, é uma fonte poderosa para você argumentar. Tudo bem? Tá, Julinha? Entendeu? Ok? Matheus. Ó, Matheus. Gosto de começar com alusão histórica. Opa, olha um historiador aí. Maravilha, ótimo. E falar de algum historiador ou filósofo é correto ou corre risco de ser uma citação? Bom, nós temos aqui, Matheus, olha só, alguns probleminhas. Nada impede você de começar o seu texto com uma alusão histórica, tá? É o seu estilo, o seu conhecimento está embasado na história e você tem que aproveitar o que você tem de melhor. Falar sobre algum historiador, como se estivesse mencionando, ou um filósofo, é correto? É. Você só não precisa colocar tudo na introdução. Você começa com alusão histórica, que é o jeito que você gosta de começar, né? Vamos pensar que seja a sua frase de abertura. E lá nos argumentos 1 ou 2, você, né, desdobra o seu argumento mencionando algum filósofo ou historiador que esteja ligado à tese que você está defendendo. Não é problema nenhum você fazer isso. Aí, corre o risco de ser uma citação? Olha, Matheus, no Enem não é proibido citação. A citação, você pode fazer citação direta, tá? Quando é o próprio autor, vamos pegar a filosofia sua aqui, né? Jean-Paul Sartre, né, afirmou, né, aspas, abre aspas, o inferno são os outros.
fecha aspas. Eu posso usar essa citação? Posso. Se ela tiver a serviço do meu texto, eu posso. E posso citar mencionar uma citação indireta. Exemplo, estamos vivendo o inferno dantesco. O inferno de Sartre apenas ilustra. Olha só, os dois, Mateus, tá? Os dois estão falando e dialogando sobre a construção infernal, tá? Dante, que fala do inferno, né? E Sartre, que fala também do inferno. Então, é para configurar uma travessia, uma vicissitude muito grande que eu estou passando. E eu utilizo o recurso de citar os dois, um viés literário, outro viés filosófico, né? Para reforçar o inferno que eu estou vivendo, por exemplo, na pandemia. Ok? Então, corre risco de ser uma citação? No Enem, se correr risco de citação, pode ter citação. Pode ter a direta e pode ter a indireta. Desde que, Mateus, desde que essa citação esteja costurada ao seu texto. A citação não pode ser colocada lá como decoreba só para enfeitar texto, não. Vai virar coxinha de retalho. Pedacinho emendado, desligado. Aí o corretor sabe, tá? Então, tem que ser uma citação que realmente tenha coerência com o material que você está discutindo, tá bom? Pode, sim, usar uma citação direta ou indireta. É claro, Matheus, que existem universidades, por exemplo, a Unirv aqui, Goiânia, ela não aceita citação na redação. Nenhuma. Tá? Então, o critério é você olhar o local que você está concorrendo. Como nós estamos conversando hoje aqui do Enem, a minha resposta para você é que o Enem você pode sim fazer a citação. É parte do seu repertório cultural, tá? Não interessa qual citação que você vai fazer, se é filosófica, antropológica, matemática, né, literária, enfim, o que você tiver de bagagem intelectual que você vai usar. No seu caso, a bagagem histórica pode abrir o seu texto, né, com alusão, como você tem o hábito de fazer, e lá no argumento 2, sei lá, né, você pode arrematar algum historiador ou filósofo da sua, ou numa você põe o historiador, no argumento 1 você põe o historiador, no segundo você põe o filósofo, ou o inverso, você pode usar, não é problema, tá bom? Ficou claro, Matheus? Tá sem microfone, amor? A Julinha entendeu? Bom, acho que as nossas pendências aqui, né, pelo menos aqui no chat, está desativado. Ficou, Matheus. Ok, obrigada, querido. Posso voltar aqui um pouquinho? Ou tem alguém para... O Matheus está sem microfone. Não tem problema não, meu anjo, tá? Tem não. Alguém para perguntar alguma coisinha antes de eu passar para essas possíveis abordagens aqui? Que dá tempo de vocês exercitarem até o dia da prova, né? São temas muito interessantes. Vamos dar uma olhada, então. Ó, possíveis abordagens temáticas. Então, acabei de mencionar esse aqui, né? Temas que podem cair por aí, né? Nos vestibulares da vida. População em situação de rua em tempos de pandemia, né? Nós vivemos um ano, né, de terror, um ano de enfrentamento do desconhecido, né, com a questão do vírus. Então, pode ser, né, que a pandemia apareça como um pano de fundo para alguns temas, não é? Ou, não sei, acho mais difícil, mas nada é descartado, né? Colocar a pandemia, a vivência de pandemia de maneira geral. Mas, normalmente, o Enem recorta para facilitar a correção, né? Porque são muitos corretores no país, então tem que direcionar um pouquinho. Por isso que nós colocamos aqui, eu e Vera, pandemia, mas o que está recortado dentro da pandemia? Né? A população de rua, né? As pessoas que moram nas ruas, estão desabrigadas, né? Enfim, tá? Ou pessoas que participam do anel periférico de miséria, né? Fala, meu bem. A senhora acha que em relação à saúde mental durante a pandemia, tipo, a opinião da senhora acha que tem uma possibilidade de cair, assim, maior? Porque eu estava assistindo algumas aulas bem recentes no YouTube, e todos os professores que eu assisti
geralmente eles fazem uma lista para o aluno, né, ler mais sobre aquilo, fazer mais redações, e praticamente todos os vídeos que eu vi, os professores colocavam isso, saúde mental durante a pandemia e essas coisas. Com certeza. Olha esse terceiro item, nossa, deixa eu ampliar um pouquinho para vocês. Ficou pequeno, eu esqueci de aumentar. Aqui, ó. Olha esse aqui, impactos da pandemia. Tá aqui, ó. Saúde, é claro que a saúde mental está envolvida aqui, né? Porque o pessoal com o espaço cerceado, né? Meio que trancafiado em casa, né? Ou ser obrigado a sair para trabalhar, não ter outro recurso, vai impactar na saúde, tá? Então, impactos da pandemia na saúde, na educação, que nós estamos vivendo aí hoje, o desemprego, nos relacionamentos interpessoais, gente, mudou tudo. Relacionamento entre as pessoas, família, amigos, enfim. Isso aqui é seríssimo, né? Pode colocar assim, pode colocar na sua lista que tem grande risco, né? Ok, deixa eu ver quem tá aqui. Julinha. Julinha. Não, tá bom, nada, é só uma brincadeira dos meninos. Então, e o impacto, tá? Com certeza. Saúde, e aqui por trás dela nós temos a saúde mental, tá? Aqui fala sobre reaparecimento de doenças erradicadas, né? Porque a questão do vírus vem desencadeando outras vertentes, mas eu não me imagino que ela seja tão, vamos dizer assim, tão prevista, né? Assim. Agora, essa primeira situação de rua, esse segundo aqui, ó, impactos da pandemia em todos esses segmentos são perigosíssimos. Vale a pena vocês construírem textos, tá? Levando em consideração a saúde física e mental, e aqui, né, o impacto educacional, porque a educação ficou judiada, né? A questão do desemprego, e o desemprego aqui vale tanto pela oportunidade de trabalho, qualificação, quanto a oferta, né, e negação da própria pandemia, né? Ok? Aqui tá a Ana Montalvão. Aninha, a Ana tá aqui, Valéria, sobre essas doenças erradicadas aí, elas foram erradicadas porque passaram por vacina, né? Então, a gente tem uma tentação danada, né? Nós podemos falar sobre o movimento anti-vacina? Há um espaço, né? Você só não pode ficar preso dentro do texto, tá, Ana? Só falando do movimento anti-vacina. Tem que falar de todas as doenças, o porquê, causas, consequências, e mostrar, né, o que aconteceu durante, né, o processo de erradicação dessas doenças. Um dos processos foi esse que você levantou, o movimento anti-vacina. Pode, né? A telinha não está aparecendo, não? Leandra? Não, professora, a gente está naquela, acho que é do Word, na competência 2, aí lá em cima tem gramatical. A outra não foi? Mas por que essa não está indo? Peraí. Eu vou ver aqui e vou buscar ali de novo. Peraí. E agora? Agora foi. Agora vai. Então, obrigada, Leandra. Obrigada por ter avisado, né? Então, bonitinha. Ah, sim, citar, a Júlia tá aí, podia citar a revolta das vacinas, naquele caso que levantou, né? Tá, podia sim, tá? Mas tem que ter cuidado para não sair da proposta central, tá? Então, aqui, olha, que eu falei, o item 1, população em situação de rua em tempos de pandemia. O 2, das doenças erradicadas, você levantar aí a questão da antivacina. Esse 3 é muito violento, impactos da pandemia, né? Saúde física e mental, educação, desemprego, relacionamentos interpessoais. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Aí, tá. Aqui. As manifestações populares no Brasil como ferramenta de mudança social. Eu acho que nós tivemos poucas manifestações populares, por quê? Por causa da pandemia. E as outras que nós tivemos, né, muitas vezes não foram utilizadas como ferramenta de mudança, mas sim como, vamos dizer assim, posicionamento, né, partidarista, né, de partidos políticos. Então, se por acaso cair alguma coisa, né, dessas manifestações populares, nós temos que ter cuidado, que a democracia ela está viva, realmente, está dinâmica, está em exercício ainda.
ela serve justamente para promover essa mudança social, mas as manifestações populares estavam de várias formas, né, cerceadas dentro do país por causa da pandemia. E as poucas que nós vimos, muitas vezes, elas não eram feitas para reivindicar mudanças, mas saíam em defesa, né, de ideais partidaristas. Então, a gente tem que olhar isso com calma. A Rafaela entrou em pânico. Se caísse, eu vou chorar demais. Foi no privado, não adiantou, né, Rafaela? Porque é de rir mesmo, que coisa custosa, né? Olha aí, um monte de gente, né? Ah, Julinha, esse arquivo ele está disponível para vocês. Ele está na plataforma, eu só não sei o lugarzinho certo, tá? Tá tudo bonitinho lá na plataforma. Já tem algum tempo, já tem umas 4 semanas já, tá? Só depois para perguntar para a coordenadora, porque eu não sei te informar em qual lugarzinho que está na plataforma. Mas tem, ok? Tá? Nunca consigo entrar na plataforma. Ô, dó, gente. E eu não participo do grupo de vocês. É só entrar na abinha redação, aí fica tudo lá embaixo. É, né? Aí alguém tá socorrendo. Quem foi que falou isso para nós aí? Eu. Obrigada, Leandra. Não é? Então, e acho que vocês têm grupo também, não tem? Do cursinho? Pede para alguém deixar, anexar um material para você, se você não estiver acessando a plataforma, tá? A plataforma que vocês têm é no Google, não é? Leandra, ela tá abrigada no Google, não é? O Matheus está perguntando aí? Sim, tem um link. Eu vou mandar no grupo, professora, depois que a aula acabar. Essa menina é linda demais. Aí, Matheus, ó. Estão informando, é o site do cursinho, né? Então, o Matheus agiliza lá e a Leandra vai socorrer, beleza? Bom, aqui, olha, o que a gente ainda tem? A exploração trabalhista na sociedade moderna. Bom, gente, isso aqui é perigoso. Por quê? A sociedade moderna já sofreu inúmeros impactos e mudanças, não é? Mas com a pandemia, o panorama, vamos dizer assim, trabalhista mudou demais, certo? Então, nós não temos leis trabalhistas que amparem, já estivessem prontas para um home office, por exemplo. Ou as pessoas estão em casa, né, para ter mais segurança, mas para trabalhar em casa, elas têm custos e trabalham uma carga horária excessiva para dar conta de tudo, não é? Então, na sociedade moderna, essa exploração trabalhista, infelizmente, ainda existe, apesar de nós termos leis, né, laborais que garantam a segurança do funcionário, direitos, enfim, né? Mas vale a pena vocês darem uma olhada como que ficou, né? As relações, não exploração, troca, pode até trocar a palavra para leitura sua. A relação trabalhista na sociedade moderna diante da pandemia. Esse aqui é bicho do mato, esse é perigoso, né? As redes sociais como meio de ativismo, né? Aqui também o papel das redes sociais. Qual a importância, a relevância das redes sociais durante esse enfrentamento de 2020? Como as redes sociais auxiliaram a pesquisa, né, a ciência, por exemplo, em torno da saúde, os mecanismos de aprendizagem nas escolas e universidades. Então, tudo isso aqui, né, nas redes sociais, eu acho que pode dar uma olhadinha com calma, porque é um processo de comunicação muito bacana, né? Isso vale aqui também, para os dois de baixo, ó. Cultura digital, mercado de trabalho, streamings, plataformas digitais, tá vendo? Tudo isso aqui são ferramentas incríveis, tá? Para o processo, avanço científico ligado à saúde, à educação, à segurança, né? Que também está por aí, a cultura. Então, dá uma olhadinha aí. Desafios da alfabetização tecnológica para idosos, ó, né? É complicado lidar com isso. Como que nós faríamos isso? Sempre foi desafio alfabetizar os idosos, sempre, porque eles têm dificuldade com tecnologia. Agora, imagina, nesse momento que nós estamos atravessando, né? Olha aqui quem falou da vacinação, ó. Já tinha colocado aqui, gente. Desafios para a vacinação no Brasil no século XXI. Hein? Vacinação, só pode colocar Covid aí, que é um negócio interessante, né? Efeitos da alimentação irregular no Brasil. Coloquei porque é recorrente de outros anos, não sei.
criptomoedas e impactos na economia brasileira, os desastres e desafios ambientais. Nós tivemos inúmeros problemas ambientais, né? Aqui, nessa nova gestão. Então, vale a pena dar uma olhada, né? Tá, obrigada. Ah, não, os meninos estão conversando paralelo. Ok. Os impactos da inteligência artificial no Brasil. Bom, talvez, se vocês quiserem dar uma olhada na inteligência artificial, né, lembrem-se de sempre, gente, nesse tema aqui, vocês darem uma corridinha, uma estendida na leitura e na pesquisa para a questão pandêmica, tá? Ah, ó, esse aqui, quem falou em saúde mental lá em cima, junto comigo, ó. Olha isso aqui, amores. Avanço da depressão, ansiedade e suicídio no Brasil. Lembrem-se de olhar isso aqui, mas acrescentem pandemia, não é? Não custa nada a gente ficar prevenido, não é? Ok? Outro que nós podemos ver, cadê? Tá. Crise no sistema carcerário, segurança pública, talvez. Liberação de agrotóxicos, talvez. Violência no Brasil, uma epidemia, ou. Dá para a gente olhar isso aqui na modernidade. Com a pandemia, as pessoas presas, ansiosas, né? Elas cerceadas, elas adquiriram uma propensão maior para a saúde mental, né? Ficar mais frágil. E, é claro, isso vai desencadear a violência. Né? Então, nós estamos ouvindo o tempo todo isso, né? Reforma da Previdência, doação de órgãos, Estatuto de Desarmamento, corrupção, fake news, maus tratos e abandono de animais, conceito de família, crise do sistema hídrico, discriminação. Tudo isso aqui vocês podem dar uma olhada, mas alguns ali vocês viram que a gente tem que dar uma paradinha, né? Descriminalização das drogas, cidadania é interessante, né? Justiça com as próprias mãos, liberdade de expressão, também aqui, ó, a liberdade de expressão é um item interessante. E apropriação cultural no Brasil. Tá, vamos dar uma olhadinha aqui. Credo, nosso tempo foi embora. Socorro. Nossa, professora, é interessante, porque se a gente for olhar o tema do ano passado, muita gente ficou assim de cara, né? Nossa, mas que tema, né? Super assim. Mas se a gente for pensar, tá super inserido na questão cultural, né? Que hoje em dia tá muito em alta. Tá. Então, aqui, olha, nós temos alguns apontamentos, alguns flashzinhos para você dar uma olhadinha, né? Aí o Davi está falando a questão das criptomoedas, né? Que foram muito utilizadas. Olha com mais carinho, né? Ok. Tá. Julinha também concordou. Ok. Tem alguém querendo tirar um print aqui? Depois vocês me digam se deu certo, né? As possíveis abordagens temáticas. Tenho aqui uma fotinha, um print, e eu vou botar aqui no final. Aí. São essas. Eu acho que se vocês treinarem essas aqui, vocês já terão, vamos dizer assim, um aparato, né? Bem mais seguro, bem melhor para as propostas que poderão vir, né? Ok? Posso sair aqui do nosso arquivo para a gente voltar no geral e se despedir? Deixa eu ver aqui. Sim. Questão da influência. Ai, ó, né? A Júlia está em influência dos streaming. Ok. As plataformas digitais também estou apostando muito. Aposto muito que as plataformas salvaram o nosso ano de 2020. Concordo com você, Júlia. Concordo. Tá? Então, vou sair daqui. Ok? Quero ver aí vocês, minha carinha azulada, porque minha câmera está com defeito. Estou azulzinha. Tá? Então, queridos, alguma pergunta antes de fechar aqui e eu me despedir de vocês para não atrasar o aulinha? Não? Tudo tranquilo, professora. Tranquilo, né? Então tá.